E como que a ciência pode agir nesse contexto? Como que ela pode transformar? Como que ela poderia ter transformado esse contexto e como ela pode transformar a partir de agora? Há essa possibilidade? Vocês acham que há? Vocês concordam que há? E em que medida existe essa possibilidade? Eu fiquei super ansioso com a questão, com a pergunta. Se ela pode transformar, né? Eu vou começar por um raciocínio teórico. Qual é a ciência que estuda a ciência? Essa é a questão fundamental que a gente tem que se perguntar. A ciência para estudar muitas coisas, né? Então, a ciência para ser ciência, um campo científico, para ser um campo científico, ele tem que ter dois elementos, digamos assim. Uma ciência, para ser ciência e se tornar um campo do conhecimento independente de outros, ela tem que ter dois elementos fundamentais. Um objeto de estudo, ou seja, uma coisa que seja sua própria, de seu locus de estudo, e um modus operandi, uma forma de fazer, ou seja, um método de estudar essa coisa. É por isso que, por exemplo, economia não é a mesma coisa que administração, é por isso que física não é a mesma coisa que química, é por isso que geografia não é a mesma coisa que sociologia, porque cada uma tem a sua maneira, um objeto de estudo, uma coisa que é sua própria de estudo e um método que é seu próprio. Elas compartilham, os campos científicos compartilham tudo isso. Muito bem. E qual é a ciência que estuda a ciência? Ou seja, qual é a ciência que tem como objeto de estudo a ciência? É um campo da filosofia, mas que só a filosofia acha que é só dela, porque é um campo compartilhado por todas as áreas do conhecimento, que é a epistemologia, que vem do grego conhecimento. Então, é a ciência que estuda a ciência, a epistemologia. E se a gente for, a partir desse raciocínio teórico, pensar a partir da epistemologia, se toda a ciência fosse epistemológica, fizesse um exercício epistemológico, ou seja, um exercício de se voltar para si, de voltar-se para si, um exercício, um movimento entrópio, de estudar a si próprio, esse seria, em essência, um movimento questionador. Raros são os campos do conhecimento, as áreas do conhecimento, que têm a coragem de fazer esse exercício relativizador, esse exercício mais que questionador, autoquestionador. Questionar a sua própria perspectiva de mundo, questionar o seu próprio objeto de estudo. E esse campo do conhecimento é a epistemologia. Então, em primeiro lugar, isso. Nem toda a ciência tem a pretensão, a coragem e o intuito de questionar, porque elas não começam questionando nem a si próprias. Tomam os seus próprios conhecimentos como verdades absolutas, e a ciência ela pode ser tudo. Aliás, a ciência raramente é verdade. A ciência é sempre movida por relações de poder. Ciência custa valor, e numa sociedade onde tudo tem um valor capitalista, a ciência também é um elemento do capital. Então, em primeiro lugar, eu subverto a pergunta. Nem toda ciência tem coragem, nem toda ciência quer ser questionadora, porque questionar pressupõe também se expor, se pôr em risco de questionar. E para finalizar, quem não se questiona nem a si próprio, muito menos vai questionar outras formas do mundo. Então, a ciência deveria começar a questionar a si própria, antes de se propor como questionadora. No geral, a ciência é um dos campos mais conservadores que a gente conhece, mais que a religião, mais que outras formas do conhecimento. A ciência é muito conservadora.